Olá, queridos, grande prazer poder estar aqui com vocês, mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Estava refletindo, a respeito de um assunto. Vocês sabem, como eu já citei aqui várias vezes, a maioria pelo menos sabe, que eu já fui membro de algumas organizações religiosas, mas em pelo menos uma delas se ensina, por exemplo, que todas as outras religiões são falsas, são chamadas Babilônia a Grande, o Império Mundial da Religião Falsa, mas apenas esta organização, que está sediada lá nos Estados Unidos, que foi fundada nos anos 1800 e alguma coisa, essa é a única organização verdadeira na Terra. É o canal por meio do qual Jeová hoje transmite o alimento no tempo apropriado, através de um grupo de homens, um punhadinho de homens, menos de 10. Esses homens são os porta-vozes designados por Jesus em 1919, no hemisfério norte setentrional. Acredite se quiser, mas é exatamente essa a doutrina. E eles, os membros, não podem questionar isso. E é de você, se você duvidar disso ou expressar qualquer tipo de dúvida a respeito disso. Esses homens não podem ser questionados. E qualquer pessoa, é ensinado nas publicações deles, qualquer pessoa, não importa onde você viva no planeta Terra, não importa o quanto você lê a Bíblia, se você não estiver afiliado a eles, seguindo esses homens, chamados de escravo fiel e prudente ao corpo governante, não importa o quanto você lê a Bíblia, não importa se você crê em Jesus para a vida eterna, não importa se você serve a Jeová. Você nunca vai trilhar o caminho da vida se você não estiver com a permissão e a bênção desses homens, que se colocam como substitutos de Cristo, no pleno sentido da palavra. Bem, eles chamam então todas as outras religiões de falsas, e eles de verdadeiras, e criticam principalmente a Igreja Católica. Por exemplo, se alguém disser que quando uma pessoa morre, essa pessoa vai para o céu, e ela se torna um anjo lá no céu, um santo, eles rapidamente tentam rebater isso com textos bíblicos, dizendo que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, para o Hades, para o inferno, que é a sepultura comum da humanidade, e portanto deveras perecem dos seus pensamentos. Naturalmente os textos falam exatamente isso, como o Salmo 146, versículos 3 e 4, não confie nos nobres, nem nos príncipes, quando a pessoa morre, perecem deveras os seus pensamentos. Ou Eclesiastes 9, versículos 5 e 10, que diz, lá em partes, assim como morre o animal, morre o homem, todos vão para o mesmo lugar, não. Tudo que você, a sua mão achar para fazer, faz agora, porque não há trabalho, não há pensamento no céu, o lugar para onde vais. Ou seja, inatividade total. Eles descartam e recriminam qualquer pessoa que ensinar que quando uma pessoa morreu, inclusive, se você estiver lá no velório, nos discursos fúnebres, muitas vezes fala isso, você chega lá e alguém fala assim, Deus levou o seu filho para o céu. Aí eles dizem que é uma crueldade dizer uma coisa dessas para uma criança, para um filho, para um marido que perdeu a esposa. A sua esposa agora está com Deus no céu. Que Deus malvado, que levou aquela pessoa para o céu. Com certeza Deus jamais faria isso, porque Deus é um Deus de amor. E aí eles rebatem esses ensinos dessas religiões, principalmente da Igreja Católica, que ensina a respeito dos santos, que intercedem por nós. Nós estamos dizendo que os católicos estão certos ou errados nessa questão. Estamos apenas mostrando aqui como é que essa organização é hipócrita e arrogante. Quando eu digo essa organização, me refiro à sua liderança governamental, o seu corpo de governantes, que obriga os seus membros a acreditar em tudo que eles disserem. E aí eles tentam rebater qualquer pensamento a respeito disso. No entanto, pergunte para eles, se você duvida do que estamos dizendo, experimente fazer essa pergunta quando eles baterem na sua porta. Pergunte, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa boa, obediente a Deus, seguidora de Cristo morre, ela vai para o céu? Talvez você vai ouvir a resposta, quando a pessoa morre, seus pensamentos morreram, ela foi enterrada, ela está no inferno, que não é um inferno de fogo de tormento ensinado, mas é a sepultura comum da humanidade, ela está aguardando a ressurreição no futuro. E aí você faz a seguinte pergunta em seguida. E quando um membro do corpo governante morre, ele vai para o céu? Aguarde esta resposta deles. Porque é exatamente isso que eles ensinam. Quando os chamados membros do corpo governante, que eles dizem que são os ungidos de Cristo, morrem, a esposa fica viva, o membro do corpo governante morre, ele vai para o céu. Porque na mente deles, esses que são chamados os ungidos,
os únicos, inclusive, que eles permitem que comam do pão e bebam do vinho no memorial da morte de Jesus, eles dizem que só 144 mil pessoas podem fazer isso, porque são os únicos que são dignos. Os outros todos são indignos. Esses aí, meu amigo, só pega os emblemas, passa de mão em mão e depois joga no lixo, rejeitando simbolicamente o sacrifício de Jesus. Mas os 144 mil são diferentes. Esses, quando morrem, aí acontece com eles exatamente o que eles criticam das outras religiões. Acontece com eles exatamente o que eles criticam da Igreja Católica. Eles morrem e vão para o céu. Que Deus malvado, que tira um cônjuge, né? Tira o marido da sua esposa, tira um pai dos seus filhos e leva para o céu. Ué, não deveria ser a mesma questão? Não, mas aí no caso deles não. Aí no caso deles tem base bíblica. Quando são eles ensinando, aí é verdade. Quando são os outros ensinando, é a Babilônia Grande, a religião falsa, o império da religião falsa, todos vão ser destruídos, menos nós, que somos os únicos servos verdadeiros da única organização verdadeira de Deus na Terra. Na sua opinião, isso é sincero mesmo? É verdade? Ou é uma pura hipocrisia e arrogância? Qual é a sua opinião? Eu gostaria de saber. Coloca aí nos comentários, por favor. Aguarde então os nossos próximos vídeos. Até lá.